pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal do YouTube. Ler e conhecer. Ler e Conhecer. Nós estávamos um pouco ausentes, né, Duda? Desculpa, pessoal, pela ausência, mas é que tava difícil pra gravar, muito ocupado na escola, de semana de prova. Mas nós não desistimos. Não desistimos. Continuaremos gravando. E viemos hoje para trazer, mais uma vez, a 14ª lição de do Napoleão Hill. De Napoleão Hill. E já estamos perto do fim, né, Duda? Porque só faltam mais 2 lições. A próxima é tolerância e depois vamos abrir a regra de ouro para que você tenha triunfo. Vamos nessa? Mas antes, Tobinho, dá uma moralzinha pra esse canal! Ative os sininhos das notificações. Se inscreva no canal. E deixe seus comentários. E não se esqueça do mais importante, deixa seu like, ler e conhecer. O gostei, né? O joinha. Dá o seu likeinho. E vamos nessa para mais uma lição de Napoleão Hill. E Solta a vinheta! Duda, hoje vamos falar sobre o fracasso, certo? Muitas vezes o fracasso ele é tido como uma forma negativa. Como uma palavra negativa, como algo que acontece de forma negativa na nossa vida. Mas não é bem assim. Então a gente vai falar sobre o fracasso versus a derrota. O que acontece, Duda? A derrota, ela precisa ser encarada como uma bênção para que esse fracasso que ocorreu, ele seja transformado em algo bom. Como assim? Vamos entender mais lá na frente. Quando o fracasso ele é considerado realmente como uma derrota, eu perdi, acabou, morreu, aí sim, a gente fracassou. Geralmente as pessoas com o mindset fixo pensam dessa forma. Mas as pessoas que têm um mindset de crescimento, elas aproveitam esse fracasso para que possam prosperar. Aprendem com ele e crescem com ele. Um exemplo, Duda. Um exemplo? Sim. Ok. Uma vez na escola, eu caí e bati o joelho. Aí eu botei, e ficou meio roxinho, mas eu botei gelo. No outro dia, eu saí correndo, perambulando por aí, subindo em cima do banco. Ai, meu Deus do céu, Duda, você vai cair de novo. Mas, quando eu cair, eu vou levantar horas. Muito bem, Duda. Agora, como é que a gente relaciona esse teu exemplo no âmbito profissional? É assim, tipo, mamãe, ela tava lá, ela fez um relatório com todo carinho, todo certinho, bonitinho, bem feito. Aí o chefe dela disse... O que foi que ele disse, Duda? Diz aí. Ele disse que tava errado. Nossa. Ele disse que tava tudo errado. Deu vontade de desistir. O que foi que eu fiz? Ela foi lá, ela ajeitou tudo, fez o trabalho todinho de novo. E o chefe dela aprovou, disse que tava perfeito. Eu não desisti. Não desistiu. Eu aproveitei os erros para corrigir. Melhorá-los. Eu aproveitei para corrigi-los, aprendi com eles e transformei isso em uma vitória. É assim que o fracasso funciona, Duda, quando a gente sabe aproveitar. Espero que a gente tenha conseguido esclarecer bem. Mas vamos continuar falando sobre o fracasso. E aí a gente, Duda, agradece a derrota que os homens chamam de fracasso. Quando essas fazem com que a gente cresça.
E a gente vai trazer aqui alguns versículos bíblicos onde Jesus já mostrava lá atrás pra gente o que era o fracasso e o que a gente tinha que fazer com ele, né? Então, lá em Salmos 34, 19 e 20, ele diz o seguinte: o justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor os livra de todas. Protege todos os seus ossos, nenhum deles será quebrado. E aí, lá em Salmos 37, 23 ao 24, ele diz que o Senhor firma os passos do homem. Toby, não dá, tá atrapalhando. Então, o que esse versículo quer dizer? O justo passa por muitas adversidades. Então, as pessoas justas passarão pelos fracassos, pelas adversidades, como eu passei. Mas o que acontece? Quando você é justo, o Senhor tudo vê. E se Deus vê, Ele te ajuda. Ele guia os teus passos. Lá no Salmo 37, 23, 24, ele diz: o Senhor firma os passos do homem quando a conduta deste o agrada. Então, se você é justo, se você tem uma conduta que o agrada, você vai prosperar. Então, não se apavore com o fracasso. Não tenha medo de fracassar. Aproveite ele para crescer, evoluir com ele. E lá em Filipenses 4,13, o que é que ele diz, Duda? Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, se eu tenho um Deus que me fortalece, tudo eu posso. Porque quem é que dá a força pra gente? Deus! Nossa força vem de Deus, não é nossa. Então, muitas vezes, Duda, as pessoas me perguntam: como você tem tanta paciência? Como você consegue ser tão forte? Mas é porque isso é muita oração e muita fé em Deus. Eu sei que aqui não é o foco, mas a gente está falando sobre o fracasso. E como muitas coisas que a gente falou, é bíblico. Tudo está escrito na Bíblia. Então, de alguma forma, Jesus já mostrou isso lá atrás pra gente. E é interessante a gente fazer essa ligação. E aí, Caio Carneiro, ele fala no livro dele, dois livros que eu li de Caio Carneiro, é Seja Foda e Infodere-se, recomendo, são livros muito bons. E aí uma das coisas que ele diz que é: sempre existe uma necessidade de mudar para que você possa crescer e evoluir. Então veja o que a gente estava falando lá atrás, que a gente tem que transformar o fracasso em algo bom para que a gente cresça, para que a gente evolua. E Caio Carneiro já tinha falado isso. Inclusive, tem uma música. Seja forte e corajoso. Isadora Pompeu, né? Uhum. Pois é, tem uma música que diz: seja forte e corajoso. Para que a gente possa evoluir e crescer e transformar o fracasso em uma vitória. E tem o medo do fracasso, né? Muitas vezes nós temos o medo de fracassar, o medo de não conseguir algo. Poxa, mas se eu fracassar, eu vou desistir. Infelizmente, as pessoas com mindset fixo, que é o pensamento fixo: ah, não, isso aqui não vai dar certo, eu não vou conseguir evoluir. Então, a gente tem que jogar esse medo de lado e começar a pensar mais positivo para que as coisas possam dar mais certo. E aí, não tenha medo de fracassar. Lembre-se, se eu errar hoje, eu vou corrigir amanhã ou daqui a 1 hora e vai ficar melhor do que aquilo que eu fiz. Então, se você teve um relacionamento, por exemplo, e não deu certo, poxa, casou, não deu certo, namorou, noivou, fez algo que não deveria, falhou, você pode corrigir isso, porque você errou, porque você lembra que você errou. Infelizmente, algumas pessoas não aprendem, e aí continua caindo na mesma questão, continua caindo no mesmo problema. Mas se você tem um pensamento de crescimento, você vai evoluir para que aquilo não ocorra mais. E aí você precisa ressignificar a situação.
você precisa criar um aspecto positivo e você precisa ter o controle emocional. Inclusive, uma das lições é sobre o autocontrole, né? Já vamos deixando o link do vídeo que está na playlist do treinamento todo de Napoleon Hill, que vocês podem também assistir. E devem, né? Para que o curso fique totalmente completo. Agora, uma das coisas assim aqui, não peça a Deus para guiar os seus passos se você não é capaz de se mover. Porque a gente tem a mania de pedir as coisas, mas a gente não quer dar o passo. Então a gente precisa andar, precisa caminhar e dar o passo para que as coisas evoluam. Tá entendendo, Duda, como é que funciona a sistemática do fracasso? Sim. E o que é que a gente pode tirar de lição dele? Sim, que quando você erra, você consegue se levantar e aprender com o seu erro, no caso, o fracasso. E dar uma solução para cada problema. Cada problema que existe na vida sempre tem uma solução. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, né? Então, o que foi que eu pensei sobre isso? Que eu sempre venho e penso sobre isso, que a gente escuta tanto, que é bíblico. Então, de fato, pode parar para pensar, a gente tem um problema, a gente chora. No outro dia a vida se renova. Você precisa esquecer aquele problema, passar por cima dele de forma saudável, aprender e crescer, evoluir. De Cristo até Edson, todos esses que cresceram, que evoluíram, que prosperaram, se depararam com o fracasso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo sobre o fracasso. Não desanime. Não desanime. Aprendam sobre o fracasso. Aprendam com os erros. Até mais. Até mais. Bye, bye, pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima.